Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 64 e a conversa de hoje é sobre um grupo de animais muito peculiar, com características bem próprias, muitas vezes chamados de alienígenas, né? Que podem até gerar um certo desconforto em algumas pessoas, mas que são seres incríveis e com uma enorme importância econômica e ecológica. Nós temos um convidado que é autoridade no assunto, que vai compartilhar parte do conhecimento dele na área com a gente. Estamos muito ansiosos por relembrar o filo molusca, ou pelo menos eu estou ansioso por relembrar o filo molusca, porque já faz um tempinho que eu saí da faculdade. O Zé, não sei nem se já passou por essa disciplina. Ainda nem cheguei lá. Não chegou ainda, então o Zé já vai ter uma introdução boa aí, para chegar na disciplina de zoologia dos invertebrados aí. Bom, meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desse podcast, e além do convidado de hoje, estou reunido com o meu amigo que eu acabei de comentar aqui, de bancada virtual, José Luiz Mendes. Meu Deus, que formalidade. Acho que, sei lá, desde da quinta série que ninguém me chama de José Luiz Mendes. Me sinto um idoso. Mas estou aqui, pessoas. Eu sou o Zé, eu sou o doido das cobras. E hoje a gente vai falar sobre molúsculos e por que o polvo é o molúsculo mais interessante de todos. Não que eu esteja puxando essa sardinha para alguma pesquisa que eu já fiz antes do podcast. Ah lá. Bom, como já está virando um costume aqui, vou pedir para o Zé fazer o convite para as redes sociais para os nossos ouvintes. Eu tô achando que isso já tá ficando marcação, hein? Porque sempre eu que faço os convites, hein? Vou ter que pensar com roteiros próprios para os convites agora pra galera. Mas... Ou já deixa gravado, né? Já vou deixar vários gravados pro episódio. É. Mas, bom, pessoas, se vocês estão ouvindo a gente e vocês têm o sacrilégio de ainda não nos seguirem nas outras redes sociais, fica aí o nosso clamor para mais um like, mais um seguidor. A gente tá bombando em todas as outras redes, então a gente tem Instagram para vocês seguirem, a gente tem Twitter para vocês seguirem, a gente tem TikTok para vocês seguirem e a gente tem o nosso querido blog, que é o nosso mais novo projeto para vocês darem uma olhada nos nossos textos lá. Então tem conteúdo em todas as formas e, claro, a melhor forma de vocês poderem ajudar o biologismo a crescer é convidando outras pessoas para curtir o trabalho que a gente faz. É isso aí. Pô, perfeito. Não tem como passar para outra. Eu não faria melhor que isso. Você virou o oficial já. E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan. Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$5 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você está achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente. Bom, quero dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado, agradecer demais por ele topar bater esse papo com a gente. Então, seja muito bem-vindo e muito obrigado, Luiz Ricardo Simone. Pô, é um prazer estar aqui, né? Eu adoro falar, a coisa que eu mais gosto do mundo é falar sobre moluscos, né? A minha vida é com isso, eu adoro ensinar, adoro pesquisar, adoro vasculhar a vida desses animais fascinantes. Então é uma oportunidade, eu agradeço muito. Sensacional, pô, nada como um convidado apaixonado pelo tema que vai compartilhar com a gente aqui. Mas antes da gente partir para a conversa, eu quero também aproveitar para agradecer ao pessoal da Universidade do Rio Grande, né, da FURG, que me indicou a professora Paula Spotorno, espero estar pronunciando corretamente o sobrenome dela. E também a professora Paula por ter me colocado em contato com o professor Luiz, possibilitando esse bate-papo de hoje aqui. Luiz, como a gente sempre faz com os nossos convidados aqui, eu quero pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes,
falar um pouco sobre a sua formação e as suas áreas de atuação. Como você falou, meu nome é Luiz Ricardo Simone. Eu iniciei a minha vida como médico. Eu fiz medicina na Universidade de São Paulo. Eu até trabalhei 10 anos como médico. Mas aí eu comecei... Eu sempre colecionei conchas, eu sempre achei esse grupo muito fascinante e sempre essa parte me atraiu muito. Essa parte sempre foi me atraindo mais atenção, porque eu também gostava muito de pesquisa. Aí eu fui fazer biologia. Aí, trabalhando como médico durante o dia, eu fui fazendo faculdade de biologia à noite também na USP. Me formei, fiz mestrado, fiz doutorado, sempre trabalhando como médico. Eu fazia toda essa parte à noite, ou então no intervalo da medicina. Até que uma hora consegui fazer o doutorado. E aí abandonei a medicina e só me dediquei mesmo à pesquisa. Em 2003 eu consegui entrar como docente na USP, no Museu de Zoologia da USP. E a ideia de lá para cá eu nunca mais exerci a medicina e fiquei só mesmo trabalhando como biólogo, como professor. Então de 2003 eu me dedico exclusivamente ao estudo dos moluscos. Eu trabalhei 1 ano no Museu Nacional do Rio, da faculdade lá do Rio de Janeiro, né? Trabalhei 1 ano lá em 2002 e aí eu consegui voltar para São Paulo em 2003 e de lá para cá eu sou docente e pesquisador do Museu de Zoologia da USP, que é aquele que fica no Ipiranga, logo atrás do Museu do Ipiranga, que também é da USP. Então a minha especialidade é taxonomia, né, que é o estudo da organização, né, da classificação dos seres vivos. E eu não tenho nenhuma especialização fora ser molusco. Eu sou fascinado por todos os grupos de moluscos, bivalves, cefalópodes, gastrópodes e todos os outros que pouca gente conhece. Eu já tenho produção de pesquisa em todas essas subdivisões. Tá? Eu já ultrapassei as 300 trabalhos publicados, eu tenho mais de 30 alunos doutores formados, então eu sou realmente apaixonado e eu costumo também atrair pessoas apaixonadas, então é realmente uma coisa que eu gosto muito de fazer, gosto de falar sobre isso, então eu quero realmente espero transmitir isso para vocês. Pô, que sensacional, que currículo invejável, né? Realmente, quando eu comentei que era uma autoridade no assunto aqui, não era nem um pouco de exagero, né? Claro que já tinha dado uma olhada no currículo Lattes, né? Do professor antes da gente partir aqui para a conversa, até para ter uma noção, assim, né? Do que a gente poderia abordar, né? A gente sempre faz isso. Mas fantástico, parabéns por toda essa trajetória aí, ter toda essa história envolvendo os moluscos, né? Com todas essas pesquisas. Toda essa contribuição com a ciência. Legal saber que também você passou pelo Museu Nacional lá no Rio de Janeiro. E o Museu de Zoologia da USP é um lugar incrível, né? Um lugar fantástico, né? Acho que dá para dizer que é um privilégio, né? Estar por lá, né? É um lugar realmente fantástico. Eu fiz meu mestrado e doutorado lá e fiquei muito feliz quando consegui ingressar. Eu era feliz também lá no Museu Nacional do Rio, mas como eu fiz toda a minha formação e eu sou de São Paulo, né? Sou paulista da gema, eu fiquei feliz em retornar para São Paulo, onde eu tinha minha casa, tinha toda a minha família. Então, quando eu retornei, fiquei feliz e pude produzir, com a ajuda da FAPESP, CNPq, pude produzir e continuar a minha pesquisa onde eu me formei, né? Então, ficou muito bom. Bacana. Pô, e a gente fica honrado, né, de ter um convidado com todo esse currículo aqui, dando essa moral pra gente, né, que estamos engatinhando prazer. Aqui ainda. Legal demais. Engrandece muito aqui o conteúdo do podcast, da Biologismo, um prazer. Mas então vamos lá para a conversa. Vamos partir lá do princípio, Luiz. Se a gente pudesse esclarecer de uma forma geral, quem são os moluscos? É sempre fácil identificar esses animais? A principal característica é aquele aspecto mole do corpo deles? Como que a gente pode introduzir para quem não conhece esses animais? Se é que tem alguém que não conhece os moluscos. São incríveis, né? Ele fala, ele é mole, tá mole, porque o próprio nome molusco vem daí, né? De moles, né? Que eles são mole. Mole é só o corpo, a concha é bem dura. E ele é por onde eles são mais bem conhecidos, né? Eles são conhecidos pela concha. É a parte mais atrativa, é a parte que a gente mais conhece. A concha ela é até dura, né? Não tem nada de mole.
né? Mas a concha ela é fabricada por aquela parte que é mais mole do animal. O animal em si é mole, da onde vem a... E ele fabrica aquela concha. Nem todos têm concha, tem muitos moluscos que não têm concha. Aí eles são só moles, tipo o polvo, né? O polvo é um exemplo de um molusco que não tem concha. Mas ele é uma diversidade incrível, né? Os moluscos são o segundo maior grupo de seres vivos. Eles só são plantados pelos insetos. Só insetos que têm mais espécies que os moluscos. Então ele é um grupo fantástico, né? Tem praticamente, eu costumo falar que só não tem molusco voando. Então todo o resto tem molusco, qualquer nicho ecológico tem molusco. É verdade, só não conquistaram esse ambiente ainda, né? Por enquanto, hein? Por enquanto. Luiz, você falou sobre algumas características, né, dos moluscos, assim, de uma forma geral, mas eu queria perguntar, assim, você também comentou que é o segundo maior grupo, né, de animais, só perde para os insetos, né, que também ganhar dos insetos é difícil, né? Pois é. E quanto à diversidade, assim, dos moluscos, né, como você comentou, eles só não estão voando por enquanto, né, mas a diversidade, assim, no Brasil é uma das maiores que existe. A gente sabe que tem muitos de água doce, mas também existem várias espécies de água salgada. Os terrestres são minoria. Como é que é esse lance da diversidade? A fauna brasileira ainda é muito pouco conhecida, né? Eu calculo, eu até publiquei já isso, que a fauna marinha a gente conhece só metade. E a fauna terrestre a gente conhece só um terço, sabe? Então a gente não tem ideia. Isso é só uma constatação, assim, sem muita ciência em cima. É só pela experiência do dia a dia, pelo número de amostra que a gente recebe. Quando a gente vai ver, 2/3 do que a gente recebe de animais terrestres são de espécies desconhecidas. Então a gente tem ainda muito. Imagina a Amazônia, o que tem de ainda animais, mesmo a Mata Atlântica, tem áreas totalmente desconhecidas. E tem áreas todas que estão sendo devastadas, a gente não tem a mínima ideia das espécies que ocorriam lá, né? Mesmo aqui na cidade de São Paulo, tem muitas espécies que ocorriam aqui e a gente tem no museu áreas que tinham matas, né? Tinha espécies coletadas lá e hoje a gente vai lá, é uma cidade. A gente tem um exemplo, por exemplo, Heliópolis, né? Heliópolis hoje é uma enorme comunidade. Antes era uma mata, era uma vestígio de Mata Atlântica e tem 3 espécies que só ocorriam lá. Ainda nem foram descritas, né? Então a gente não tem ideia. Em matéria de diversidade, a gente não pode... Tem lugares no planeta que tem mais diversidade de molusco que o Brasil, tá? Marinho, terrestre, né? A gente tem alguns problemas ambientais aqui inerentes do Brasil, mas isso é natural, né? Então, por exemplo, em matéria de terrestres, o nosso solo, em maneira geral, ele é meio ácido, né? Nossos solos das florestas, mesmo dos rios, eles são um pH muito baixo. Isso prejudica um pouco a diversidade de moluscos. E áreas que são mais um pH mais elevado, tipo calcário, como Caribe, a diversidade de molusco é muito maior. A gente pega, por exemplo, a ilha do Caribe, tipo Cuba. Cuba cabe 1000 cubas no Brasil, né? Exagerando. Tem mais espécies de moluscos terrestres que o Brasil, né? Então porque o solo é propenso, é solo calcário, né? Então o Brasil ele não tem tanta espécie assim por causa desse problema. E o marinho também, se a gente comparar as espécies marinhas com, por exemplo, o Indo-Pacífico, a gente não tem tanta diversidade assim. A gente calcula na espécies marinhas mais ou menos 3.000 em número redondo. A Austrália tem 10.000. Né? Então, por alguma razão, a gente não tem uma diversidade de molusco tão alta assim como a gente compara com outros organismos. Olha que interessante. E a gente sempre tem o costume de achar que o Brasil, por ter uma enorme biodiversidade, vai ser também o campeão de vários grupos de animais, né? Mas eu achei muito interessante essa questão da composição do solo, poder ter essa relação, né, com uma diversidade não tão alta assim. Por conta dessa característica da pele, de respirar pela pele, né, professor? Os moluscos eles têm um problema com o pH baixo, né? E nossos ambientes terrestres eles têm essa característica de maneira geral. Tem alguns pequenos ambientes no Brasil que tem solo calcário.
E lá é uma festa, lá tem bastante diversidade. A gente tem feito aqui umas expedições em solos calcários no centro do Brasil. A gente achou um veio calcário que vai mais ou menos de Minas Gerais, vai até o Piauí. E a gente tem achado uma diversidade enorme. Eu tenho descrito recentemente até gêneros novos, sabe? Nesse lugar que é super pouco explorado. Caramba. Mas é quase que exceção. A gente vai em Mata Atlântica, mesmo floresta amazônica, o pH é muito baixo, e a diversidade e mesmo a densidade de molusco, eu estou falando só de molusco, tá? Se a gente vai para inseto e outros organismos, isso não se aplica. Agora, em matéria de molusco, não é tão diverso como a gente vai em outros lugares do mundo. Tá? A gente vai, por exemplo, mesmo na Europa, a gente faz meia hora de coleta de terrestre, vem com um saco cheio de animais, de amostra. Aqui no Brasil, eu cheguei a fazer coleta de 3, 4 dias e não pegar nada. Então é uma coisa assim, não é igual a ave, inseto, que é uma diversidade assim explosiva na América, aqui no Brasil, né? Mesmo no ambiente tropical, a gente está acostumado com aquela explosão de diversidade. Molusco assim não é tão explosivo. Tem muita espécie, né? Claro. Se a gente for, por exemplo, na Patagônia, em áreas mais frias, a gente tem bastante espécie em comparação, mas não é como em outros lugares do mundo. Legal, poxa, muito interessante mesmo saber desse detalhe. Você falou, Luiz, da diversidade, né, dos terrestres e tal, e eu me lembro bem, eu não sei se isso é uma impressão só minha, que a gente sempre ouve o pessoal falar, nossa, antigamente tinha muito vagalume, antigamente tinha muito bicho tal, né, e hoje em dia não se vê mais, né. E eu me lembro que quando eu era criança eu via muita lesma, e hoje em dia eu quase nunca mais vejo. Existe algum estudo, existe alguma coisa assim, tipo, elas realmente estão não desaparecendo, mas estão em menor quantidade, estão enfrentando algum problema, assim? Ou é só uma impressão minha mesmo? Não, as espécies nativas, elas estão sofrendo de maneira geral, né? A gente, com diminuição do desmatamento, com o aumento do desmatamento, com a ampliação das áreas antrópicas, a gente tem uma diminuição da diversidade, isso é normal. Por outro lado, a gente tem um aumento dos animais invasores, né? Então, a gente tinha uma grande quantidade de lesmas nativas. Agora, o que a gente encontra são espécies invasoras. Então, a gente tem lesmas que vêm da Ásia, basicamente, por causa desse comércio chinês. A gente está tendo muita invasão, mesmo marinha. Tem encontrado muitas espécies asiáticas aqui no nosso ambiente. Antigamente a gente achava um bicho diferente, espécie nova. Agora, quando chega, primeiro a nossa desconfiança acho que esse bicho é introduzido, entendeu? E quase sempre é. Então a gente tem encontrado, infelizmente, muito em todos os ambientes, água doce, terrestre e marinho, encontrado animais que, na verdade, são de outros ecossistemas. E geralmente vêm da Ásia. Tá? Antigamente era mais Europa e América do Norte. Atualmente tem vindo muito bicho asiático. Eu tenho publicado assim, nos últimos 10 anos descobertas de muitos animais asiáticos que provavelmente veio com esse incremento com o comércio com a China. A gente ouve falar bastante do caramujo africano, né? Que é até um problema de saúde aí, volta e meia tem campanhas das prefeituras, né? Esse foi trazido intencionalmente, né? Ele foi trazido para criar, então, tentando criar como escargot, tal, mas não deu certo, o pessoal soltou. Então isso foi trazido intencionalmente. Eu, na década de 90, quando eu soube, eu tentei botar a boca no trombone e gritar e falar, mas ninguém deu moral. Aí depois já era tarde. Quando vieram me procurar, já era tarde. Aí não deu certo. Fiquei querendo fazer um comentário aqui também, quando o professor estava falando, enfim, sobre o caramujo introduzido, né, o africano, como escargot. Aqui na Europa, eu estou falando de Portugal, professor, eu tenho visto muita pesquisa e muita empresa abrindo, na verdade, utilizando no setor cosmético. A gente tem alguma coisa assim no Brasil e no setor de pet também, sabe? Eu vejo muita gente vendendo como pet vários caramujos e eu vi recentemente numa matéria um produtor, se eu não me engano ele é da Alemanha, que ele
não produz, né? Ele extrai o muco do caramujo para vender para empresas estéticas asiáticas, sabe? E aí é um caramujo específico também que ele importa da Ásia para cá para produzir isso. O muco dos caramujos, eles são muito usados, né? Tem um monte de substâncias que tem uso medicinal, uso cosmético. Ele é uma miríade de substâncias incríveis que pode ser usado em mais diferentes fins para o ser humano. Uma das substâncias mais famosas é a colchicina, né? A colchicina, por exemplo, é usada para a cura da gota, né? O controle da gota. Olha. É um dos mais antigos. E ela também é usada até para fazer pesquisas genéticas, né? Ela é usada para fazer cariótipo, né? Porque ela interrompe para fazer a contagem de cromossomo e tal. Então, isso aí foi tudo extraído de muco de caracol. Tá? Ela até a enzima que faz isso é chamado de helicase, vem do helix, que é um gênero antigo de caracol, né, terrestre. Então, ela é um exemplo bem antigo, mas tem um monte de outras substâncias, né? Então, até os índios, por exemplo, eles usavam colocar caracol em feridas. Então, o muco impedia que crescesse bactérias, sabe? Então, era muito comum eles pegarem caracol quando a pessoa foi ferida e tal, aquele muco que o caracol soltava evitava que crescesse bactérias, então ajudava na cicatrização. E tem pesquisas cosméticas no Brasil, sim, tem muita gente pesquisando isso, e outras substâncias, não só cosméticas, mas também medicamentos, tá? Então, tem coisa... O difícil é extrair, né? Porque a glândula que produz esse muco, ela é difícil de extrair, porque ela é misturada com outros tecidos, com outras glândulas, né? Que não necessariamente produz o muco. Então, é uma coisa que precisa mesmo de um especialista, né? Eu atendo muitas pessoas que vêm, eu quero aprender a dissecar essa glândula, tal, né? Que é a glândula pediosa. E aí a pessoa entende, aí depois acaba desistindo, né? Então, porque a glândula, ela armazena um pré-muco, e ela só é ativada quando ela fica em contato com o ar, né? Então, é uma coisa interessante, né? Não adianta você pegar ela dentro da glândula, ela está inativada. Aí ela fica ativa quando ela entra em contato com o ar, ou então quando sai da glândula por algum outro motivo. Eu mesmo não entendo direito, né? É uma coisa bem, bem complexa. E também tem alguns caracóis que têm a substância que entorpece. Então, por exemplo, se você perturba ele solta um muco que é irritante, tá? Principalmente lesmas, né? A lesma, por exemplo, não tem a concha, né? Ela não tem a concha, é uma proteção. Se ela não tem a concha, alguma coisa ela faz para espantar quem está perturbando ela, né? Então tem lesmas que produzem muco extremamente irritante, tem a que produz odor fétido, tem um gosto horrível. Tem gente que já colocou lesma na boca e já cuspiu em seguida, porque ela tem gosto para tudo, né? Que produz um gosto horrível, que ela vê que ela está acuada, ela solta um muco estranho, meio alaranjado, e a pessoa gosta daquilo lá porque é um gosto horrível. Então, o muco é um complexo de coisas que tem aplicação em tudo que e tem gente estudando. Isso aí sim. Caramba, eu confesso que eu não tinha ideia que era tão vasto assim. Aplicabilidade e, enfim, pesquisas com muco de caracol, sabe? Tem, opa! Que bacana, hein? Não, e legal saber também que, né, tem todo o lance das zoonoses, mas também tem essa questão de produção de medicamentos, né? Então, o grupo tem essa importância médica, né, Luiz? Farmacologia, é um leque gigante de aspectos que o pessoal que estuda, né? Os moluscos são uma fonte fantástica de substâncias. E nem estou falando assim, não sei se vocês ouviram falar do conus marinho, né, que tem um veneno. Esse veneno é usado até para anticoagulante, sabe? Como substância para dissolver coágulo. É uma coisa fantástica. Tem os nudibrânquios também, né, que vocês já ouviram falar, aquelas lesmas coloridas,
né, que o pessoal posta foto, usa para aquário. Eles também produzem uma miríade gigante de substâncias, né, protetivas. Então, eles têm aplicações também enormes em medicina, em farmacologia. É uma coisa enorme. Isso aí eu nem entendo muito disso. Eu leio mais como curiosidade, né? Porque a minha aplicação não é bem essa, né? A minha aplicação é mais anatomia, é mais classificação. Mas é claro, a gente é tão fascinante que eu fico lendo tudo. Coisas incríveis. Bom, e aí entra também a questão econômica, né? Porque, claro que a gente tem esse tópico um pouco mais para frente, mas acho que talvez dá para a gente puxar esse gancho aí, aproveitar, né? Que deu para fazer um link aí. Mas a questão econômica também é bastante importante, né, Luiz? Todo esse lance da farmacologia, como você comentou. E aí a economia envolvendo os moluscos abrange muitos setores aí, né? Tanto positivos quanto negativos, né? Porque tem alguns que são considerados pragas, né? Mas também tem a parte de lucro. A parte negativa de molusco é alguns transmitem doenças, né? São hospedeiro intermediário de algumas doenças, e tem alguns que são praga agrícola, né? Como a própria que você falou, o caracol africano, né? É uma praga agrícola bem conhecida. E nem tudo é perfeito, né? Então, mas eles também têm muita aplicação positiva. Bom, já falou um pouquinho, né, dessa relação dos moluscos terrestres, mas quais seriam as principais adaptações, assim, para esses animais conquistarem esse ambiente terrestre? O único grupo que invade, porque moluscos tem vários grupos, né? Tem bivalves, cefalópodes, gastrópodes. Só os gastrópodos que invadiram o ambiente terrestre. E mesmo assim, eles invadiram várias vezes. É engraçado que os outros não invadiram o ambiente terrestre, mas os gastrópodes invadiram várias vezes independentes. Tá? Então você teve várias invasões independentes no ambiente terrestre. E cada um resolveu as adaptações a seu modo. Tá? Então você tem várias formas de adaptação diferentes de acordo com o grupo diferente que invadiu. Né? Mas o mais bem sucedido de todos é aqueles que a gente chama de pulmonados, né? São os pulmonata, que eles têm um pulmão bem desenvolvido e fechado em termos. Ele é aberto só por um buraquinho. Tá? Os outros que invadiram o ambiente terrestre, eles têm também um pulmão, mas o pulmão é amplamente aberto. Ele não é tão fechadinho como os pulmonata. Né? Agora, o problema do ambiente terrestre basicamente são três. É ressecamento, né? É economia de eletrólito e água e respirar o ar. Tá? O molusco ele tá adaptado a respirar a água. Quando ele passa a respirar o ar, ele tem que mudar a brânquia para pulmão. Tá? Então, o que ele vai fazer? A brânquia tem que sumir, porque a brânquia não dá para respirar ar. Então, a brânquia ela desaparece. No lugar dela, vem uma rede de vasos que ficam expostos, né, ao ar, e aí o sangue passa nessa rede de vasos e o oxigênio entra e o gás carbônico sai. É bem igual a gente, tá? Nosso pulmão faz exatamente isso. Então, ele tem uma cavidade interna o caracol tem uma cavidade interna muito vascularizada, que a gente chama de pulmão, que faz exatamente isso. O oxigênio do ar é absorvido e o CO2, o gás carbônico, é exteriorizado. E o animal respira, tá? Ele exterioriza o ar e inspira também. Tá? Ele tem essa. Se você observa o caracol quietinho lá, você vê que ele está respirando, ele inspira e expira o ar. E o rim também dele é muito maior que as formas aquáticas, porque ele tem que economizar água e tem que economizar eletrólito. Tá? O tegumento dele também é um pouco diferenciado para evitar a perda de água. Se você pega um caracol aquático e põe no ar, ele resseca. O caracol terrestre não. Tá? O tegumento dele é adaptado, embora ele tenha muco, tenha tudo, mas ele não resseca como o caracol aquático. Se você colocar no ar, ele murcha, né? O terrestre não, ele demora muito mais, não é que ele não resseca. Se você deixar ele no sol, ele acaba também ressecando, até nós, né? Até nós acabamos murchando se ficar muito tempo sem beber água. Agora, o caracol, o terrestre, ele tem maior adaptação para isso.
né? Então ele tem um rim bem adaptado, mais funcional, o tegumento é mais adaptado e ele tem um pulmão, né, que é feito para respirar o ar e não uma brânquia que é adaptada a respirar água. Agora, junto com isso, também teve a adaptação da reprodução, né? Então, a reprodução do animal na água é de um jeito. Agora, no meio aéreo, aí é diferente. Ele tem que cuidar muito mais, ele tem que botar o ovinho no lugar protegido. Na água, tem grupos que soltam o ovo e o ovo vai embora com a corrente de água. O terrestre não pode fazer isso, tá? Ele tem que se adaptar a cavar, colocar o ovinho no lugar certinho, no lugar assombreado, tá? Ele não vai soltar o ovo no lugar que tem sol. Então, tudo esse monte de adaptação é um complexo, né, de adaptações físicas e até comportamentais que acompanharam essa evolução para o ambiente terrestre. Isso é um resuminho, né? É só um negocinho bem superficial do complexo que é essa invasão. E isso aconteceu várias vezes independentes dentro da evolução dos gastrópodes, né, que são os caracóides. Isso é uma das coisas mais interessantes, né? Mas fantástico, assim, sensacional esse resuminho, como você colocou aí, mas sensacional. E é muito legal esse lance deles terem conquistado o ambiente terrestre de forma independente, cada um num canto do planeta ali, impressionante, em épocas diferentes, né? Legal demais. Deixa eu só perguntar uma curiosidade aqui, só porque a gente já tá falando de adaptação. Procurando sobre moluscos, eu vi uma lesma que eu achei fantástica, uma lesma marinha, que consegue fazer fotossíntese. Não vou conseguir pronunciar nunca o nome científico dela, mas acho que é Elysia clorótica. Uhum. É isso mesmo? Ela trouxe a alga para dentro dela? Tem molusco que faz fotossíntese, que é a coisa mais interessante que molusco é fantástico, né? Até fotossíntese eles fazem. Então, é engraçado. As elísias, né, em geral, elas comem algas e elas absorvem a alga e elas absorvem tudo, elas comem a alga, elas absorvem o tecido, menos o cloroplasto, que é a organela que faz a fotossíntese. Ela absorve tudo ela aproveita para ela. Mas o cloroplasto não. E o tegumento das elísias, é transparente o tegumento. O que ela faz? O organismo dela leva o cloroplasto para o tegumento, que é transparente, e ela aproveita o cloroplasto da alga para fazer a fotossíntese para ela. Ela fica lá exposta ao sol, claro, dentro da água, né? A luz que penetra na água, atinge o cloroplasto está lá vivo, né? Ela mantém o cloroplasto vivo e vai fazendo fotossíntese para a lesma. Enquanto o cloroplasto está ali, está vivo, ele vai fazendo a fotossíntese e a lesma aproveita os açúcares que são produzidos pelo cloroplasto. E você tem dois tipos de elísias, né? Você tem um que só aproveita o cloroplasto enquanto ele está vivo. Tem uma hora que ele morre. Tem um outro tipo de elísia que é mais evoluído ainda. Ele tira o DNA do cloroplasto e consegue manter ele mais tempo ainda. Ele consegue manter, através do DNA do cloroplasto, ele consegue produzir substâncias que o cloroplasto precisa para viver. É uma coisa fantástica. Eles estão estudando isso agora. Ele mantém como se fosse um tecido de alga, entendeu? Ele mantém porque o cloroplasto precisa de alguma substância para viver, né? Ele é uma organela. A elísia, ele tem a capacidade de ler o DNA do cloroplasto, que o cloroplasto tem um DNA só dele, para manter ele vivo. Entendeu? É uma coisa fantástica. A natureza é uma coisa, e os moluscos em particular, são coisas. Eles estão estudando isso agora e vendo que a elísia ela consegue ler o DNA do cloroplasto para manter ele mais tempo vivo. É fantástico, para manter ele fazendo fotossíntese mais tempo. E aí é impressionante. É assim, de cair o queixo isso. Então, tem coisas assim. Você tem a elísia. Ela é parte desses ela não é um nudibranquio, mas ela é parte dessas lesmas coloridas, bonitinhas, que o pessoal gosta, né? E tem bichos que fazem isso, por exemplo, ela tem lesmas que comem a caravela, água-viva,
E elas comem, mas elas não comem o quinidócito, que é aquilo que faz que faz queimar, a água viva queima, né? Ela faz pelo quinidócito. E aí o bicho não absorve o quinidócito, manda para o próprio tegumento e o quinidócito passa a defender a lesma, entendeu? Faz a mesma coisa, só que em vez do cloroplástico, ela usa o quinidócito da água viva. E aí o quinidócito passa a defender a lesma. Se alguém encostar na lesma, o quinidócito vai queimar no lugar da água viva, vai queimar quem encostou na lesma. Isso é incrível, né? Então, e acontece. Né? Os moluscos têm soluções fantásticas. Né? Sensacional. Melhor que ficção. Muito melhor. Incrível, esses detalhes eu não sabia não, muito, muito legal mesmo. Professor, um dos outros tópicos que a gente tem aqui é a importância ecológica dos moluscos, né? A gente está falando, enfim, quase superpoderes aqui deles saídos de ficção científica, mas eu queria entender um pouco mais como eles atuam, por exemplo, como bioindicadores. Isso é algo que a gente vê muito associado na maioria das pesquisas com, por exemplo, anfíbios, né? Mas os molúsculos também têm esse papel. Como que é isso? Olha, o molusco, ele de maneira geral, né, não é todo, como eu falei, a diversidade é muito grande, tem exceção para tudo. Mas de maneira geral, eles entram no ecossistema como reciclagem de nutrientes, tá? Então eles estão mais ou menos na base do ecossistema. E então eles comem geralmente matéria orgânica, tá? Eles comem animais em decomposição, então eles entram na reciclagem. Então é muito comum que a substância, por exemplo, poluentes, organos fosforados, metais pesados, eles acabam se acumulando, né, nesses organismos. E os predadores que comem esses moluscos acabam sendo contaminados. Então, falar ele é bioindicador, eles são bons em bioindicadores por causa disso, que eles acabam concentrando substâncias. Então, por exemplo, no rio, você pode ir lá, eu preciso ver se esse rio é poluído. Às vezes você pode pegar lá um copinho de água para fazer a medição, você deu azar, ou sorte, sei lá, de ter caído água, ter chovido, e você pega a água, está limpa, tá? Então esse rio está limpo. Ou então é uma praia, a mesma coisa. Né? Se você pega um molusco que está vivendo ali, um bivalve, por exemplo, aquele bicho está vivendo ali. Se você pega um bivalve e vê nele a dosagem desses poluentes, é muito mais preciso, porque ele concentra a substância poluente, o metal pesado, né, o organo fosforado, o organo clorado, que são defensivo agrícola. Então, é muito mais preciso. Tá? Então, eles têm pego, em vez de pegar amostras de água, tem tentado pegar bivalves, tá? Ou então, às vezes, até gastrópodes, mesmo em praias, e você mede neles os poluentes. Então, por isso que eles são bons bioindicadores. E aí você acaba achando, porque eles estão sempre lá, né? Independe de chuva, independe de se a água está boa ou ruim. Tá? Às vezes a água está excessivamente ruim, mas não é sempre assim. Então, os moluscos são melhores para você medir neles o indicativo de como é o ambiente naquela região. Maravilha. E, professor, se você conseguir me explicar um cadinho quais seriam essas diferenças, a gente não precisa entrar tanto não, mas eu confesso que eu fico um bocado confuso ainda quando a gente está falando de bivalves, cefalopodes, enfim, todos esses outros nomezinhos que você está falando, e talvez para o pessoal que está escutando também seja uma dúvida. Cefalopodes me remete a polvo, a cabeça, a cérebro, é isso mesmo, ou não? Bivalve tem duas válvulas de quê? Como que é isso? Na verdade, a classificação de moluscos são divididas em 7 classes, né? Mas 3 delas são as mais famosas, gastrópoda, bivalve e cefalópode. As outras 4 são conhecidas mais pelos biólogos mesmo. Então, essas 3 a gente aprende no 2º grau. Né? Cefalópodo, bivalve e gastrópodo, teoricamente, ela é matéria de 2º grau, então cai no vestibular. Então, essa coisa, o que é um gastrópode, um bivalve e um cefalópode, teoricamente, é matéria de 2º grau.
Então, o que é um cefalópode? O próprio nome fala, né? Pé na cabeça, né? Céfalos é cabeça, podos... Porque olhando para o animal, parece que ele tem uma cabeça e de lá saem os tentáculos, né? Os braços e tal. Então ficou com esse nome, tem cefalópode. Os cefalópodes, se você olhar, ele tem de 8 a 10 braços e tentáculos saindo de uma área, parece uma cabeça, né? E esses braços e tentáculos, eles têm ventosas, tá? Então é fácil de distinguir, isso aí não tem dúvida. Os bivalves, eles têm, a concha dele é diferenciada em 2 válvulas, né? Então, uma válvula esquerda e uma válvula direita. Também é fácil de distinguir. Então, você olha lá o bicho, a válvula é que nem um marisco, uma ostra. Você vê a concha deles, duas partes, né? É uma concha dividida em 2 partes. E ela articula numa determinada região, tá? Então, isso aí é um bivalve. Por isso que é uma bivalve, são 2 válvulas, né? Já o gastrópoda, de maneira geral, a concha dele é uma só, claro, e é encaracolada. Nem sempre. Tem as lesmas, que são gastrópodes, também nem concha tem, mas eles são exceções. De maneira geral, os gastrópodas, eles têm a concha, é única, e é encaracolada. Tá? Vocês já viram, é espiralada. Quase todos são assim. Mas, cara, tudo tem exceção. Sabe? Você tem cefalópode, geralmente não tem concha, ou então a concha é interna, mas você tem cefalópode com concha, tipo o Nautilus. O Nautilus tem concha. Bivalve tem 2 válvulas, mas você tem bichos que fundiu as 2 válvulas e virou um tubo. E você tem bivalve que absorveu a válvula. Então você tem a exceção para tudo. Mas, de maneira geral, é isso aí que eu te falei. Deu para entender, mais ou menos? Maravilha, ficou muito claro aqui para mim. Agora, vocês que já estão ouvindo, vocês já sabem também. Se vocês não sabem, volta para estudar para o vestibular de vocês aí. Tranquilo, isso aí E tem as outras 4 classes que elas são menos diversas, tem menos espécies, então é mais para biólogo e tal, ou para alguém que quer impressionar a namorada, né? Isso aqui é o escafópode, isso aqui é o planóforo. Mais uma dica aí com temas de primeiro date. Você pode falar sobre molúsculos. Exatamente, você chega na praia, pega lá isso aqui é um escafópode, aí a namorada fica impressionada, nossa, que rapaz inteligente. Muito bom. Bom, Luiz, agora na questão da economia a gente comentou um pouquinho já, mas eu tenho um outro ponto que eu quero perguntar para você, que é a questão da caça predatória, né? E uma coisa que a gente está acostumado a ver desde da nossa infância, todo mundo sempre fez isso e tal, que é a questão de ir para a praia e voltar com um monte de concha, né? A galera gosta de fazer isso, tem os comércios também de conchas, sempre tem as feirinhas, né, na praia, o pessoal vende bastante conchas, vende artesanato com as conchas e tal. E aí eu queria saber de você se isso realmente é um problema, qual é o problema disso, e esse lance da caça predatória, se os moluscos sofrem muito com essa questão. A natureza, ela não desenhou essa extração exagerada de organismos dela, né? Então a natureza não tem essa intenção de fornecer, né? É diferente, por exemplo, você está num ambiente, num lugar frio, você vê os lugares temperados, lugar frio, onde você tem uma abundância de indivíduos de uma mesma espécie, até exagerada. Então você tira uma determinada quantidade e no ano seguinte a espécie se recupera, né? No ambiente tropical, que nem o nosso, é diferente. Você tem uma quantidade enorme de espécies e poucos indivíduos de cada uma, entendeu? Então é diferente. Você tem mais diversidade e uma densidade menor de cada espécie. Se você extrai, né? Se você extrai os indivíduos, esse tipo de ecossistema demora mais para se recuperar. Tá? Então, a maioria dos estudos geralmente são conduzidos em lugares de clima temperado, de clima frio. Então, eles veem que depois que você extraiu, você consegue, o ecossistema se recupera, porque são poucas espécies e a reprodução é muito rápida. Aqui no nosso ambiente, a gente vê que não é assim.
Tá? Então, você vai numa praia, você vê uma diversidade grande, são mais espécies, mas são poucos indivíduos de cada um. Aí você vai lá, pega um monte, aí vai o seu indivíduo 2, também pega um monte, pega o indivíduo 3, pega um monte. Vai chegar no final de uma semana, não tem mais bicho nenhum lá. E o bicho não consegue recuperar. Você pega um exemplo, por exemplo, aqueles. Não sei se vocês já viram o pessoal caçando corrupto na praia. Sabe aquele sugador? Que os caras vão na praia com tipo de um sugador. Corrupto é um crustáceo que o pessoal usa para fazer isca. Não sei se vocês conhecem. É um crustáceo que fica na praia. O cara vai com um sugador. Então, os caras, baixa a maré, os caras vêm uma horda de gente sugando aquilo lá. Um dia, no outro. Hoje você vai na praia, tá lisa a praia, não tem mais nada. Sabe? Quando eu era criança, no milênio passado, a praia era uma profusão de vida. Você via bicho correndo, furinho, você via sirizinho, você via um monte de tipo de moluscos, peixes. Você vai hoje na praia, a praia tá lisa, tá esterilizada, sabe? Não tem mais nada na praia. Porque esse monte de gente sugando dia após dia, não dá tempo do sistema se recuperar. Tá? Você vai em Santos, você vai na Praia Grande, você vai nesse nosso litoral aqui, nas praias mesmo, você anda na praia, você não vê um furinho, sabe? Cada vez eles vão nas marés cada vez mais baixas, sugar, e não tem. E aí eles querem pegar o tal do corrupto, o caranguejo, o crustáceo. Mas eles desalojam outros organismos que também estão lá. Quando é corrupto, eles pegam. Quando não é, eles deixam lá para ressecar e morrer. Entendeu? Então, isso é só um exemplo. Então, tudo, e a gente faz isso nos ambientes terrestres, no mar. Então, os ambientes tropicais, em geral, eles não aguentam essa extração muito grande. Sabe? Elas têm que ser feitas só depois de um certo estudo. Sabe? O quanto que aquele ecossistema aguenta de extração. Isso nunca é feito, ou é muito raramente feito, ou é feito depois que a coisa já está degringolando. Tá? E você já vai estudar o ecossistema já depauperado. Aí como é que a gente vai estudar o negócio que já está estragado, já está tentando recuperar, já está pobre, entendeu? É um negócio assim. Eu já fui mergulhar em lugares, para fazer pesquisa, e eu vi corais todo detonado, todo estragados, né? Todo quebrado. Aí eu falei, o que aconteceu aqui? O pessoal para passar a rede de pesca, eles vêm aqui e passam uma corrente para quebrar os corais, para poder a rede não enganchar nos corais, entendeu? Caramba. E acaba com eles pegam aquelas correntes grandes, navio, sabe aquelas correntes que tem aqueles aros assim de 20, 30 centímetros? Eles vão arrastando no fundo para quebrar todos os corais, para deixar liso. E aí a rede de pesca passa sem enganchar em nada. E aí acaba com tudo, entendeu? Então, para depredar uma coisa, eles já depredam tudo para ficar tudo. E aí isso aí vem uma coisa pior, que é a introdução de outras espécies. Então, aquele camarão que o pessoal está trazendo da Ásia, eles estão soltando em todo lugar. E esse camarão, ele é um predador terrível, ele está acabando com os nossos ecossistemas nos mangues, no mar, até água doce. É um bicho que ele se adapta a tudo. Na Amazônia, né? Eles estão invadindo, eles estão fazendo onde tem mangue, eles põem esse camarão e eles, na hora de fazer lá a recolha, eles deixam soltar, ele vai para o mar, vai para o rio, e estão acabando com tudo. Tá? Onde você vai agora tem esse camarão come filhote de peixe, come filhote de molusco, come outros camarões, e acabou, não tem mais diversidade, entendeu? E ninguém reclama, isso que é incrível, mesmo os biólogos, você não vê ninguém reclamando, ninguém falando bravo, ficando bravo, ninguém reclamando dessas coisas, porque, coitadinho, as pessoas vivem disso, vão passar fome. Eu não sei, tudo bem, realmente tem esse problema, né? Mas a gente tem que estudar, tem que ver, alguém tem que pegar a sério a coisa e ver o que está acontecendo. Senão, daqui a pouco, os nossos netos e bisnetos não vai ter mais ecossistema para estudar. Sabe? Só vai ter caracol africano, só vai ter esse camarão asiático, não vai ter ecossistema. Pois é, uma situação revoltante e é bem isso que você falou mesmo, vai sobrar só as espécies invasoras aí. Vai ficar muito sem graça, os biólogos do futuro vão ficar muito sem graça. E já tem um monte já de espécie invasora de todos os grupos de animais aí, né? Imagina daqui a um tempo se nenhuma
providência for tomada? No museu, a gente recebe muitas amostras para identificar, muitas amostras para a gente ajudar a estudo. Olha, eu te falo que 70% é bicho invasor, sabe? 70% é bicho invasor, a gente desanima, sabe? Pessoal, eu não estou nem depositando mais no museu animal invasor porque não tem mais espaço, sabe? A gente tem 3, 4 espécies que já lotou os armários, não tem mais. Eu falo, olha, isso aí eu não estou depositando mais, porque a gente não tem mais por que guardar isso, porque é tanta. A gente tem 3, 4 espécies, corbícola, que é um bivalvinho de água doce asiático, melanoides, que é um caracol compridinho, assim, que dá em água doce, que veio de aquarismo. É tanto, onde o pessoal vem da Amazônia, sabe, lugar assim, a 300 quilômetros de distância de qualquer área humana, é só corbícola e melanoides, que são bichos asiáticos. Eles já invadiram tudo, sabe? O Pantanal, é só esses animais. Não tem mais os nossos bichos nativos, sabe? Eles vivem no interstício desses animais. E eles não têm predadores, eles não têm doenças. Então, eles estão deitando e rolando, entendeu? É um negócio agoniante, é um negócio para um biólogo que já pegou na década de 70 o nosso ecossistema ainda virgem, é um negócio que é agoniante, é um negócio que a gente dá vontade de chorar. Eu imagino. E é impressionante a adaptação dessas espécies invasoras, porque é uma competição desleal, Desleal, né? Eles são super resistentes, e não tem predador que reconheçam eles, entendeu? É um negócio triste. É que nem o coral-sol também no mar, não sei se vocês ouviram falar do coral-sol. Você mergulha agora no litoral, é só coral-sol. Ele é lindo, né? Mas ele é asiático e não tem nenhum bicho que preda esse bicho. Eles estão invadindo tudo. Agora você mergulha, é só coral-sol. Uhum. Até por isso, né, Luiz, que o caramujo africano, por exemplo, a sugestão, a indicação que as prefeituras dão é para matar os bichos mesmo, né? Sim, a gente já fez estudos de como matar, porque o bicho é difícil de matar, sabe? A gente já fez estudos de ensacar o animal e botar fogo, morrem só os que estão em volta. Lá no meio os bichos sobrevivem. Se você enterra, nem todos morrem também, uma parte sobrevive. Se você põe na água, demora horas para o bicho morrer, vários sobrevivem. Então é um negócio meio terrível, sabe? Não é fácil. Se você esmagar, tem bicho que sobrevive, e você mata o animal, ele tem muitos ovinhos, os ovinhos são mais resistentes. Então, às vezes, você esmaga, os ovinhos sobrevivem e nasce. Então, é um negócio meio triste. A gente fez um estudo na água do mar, então, de pegar a catina, que é o caracol africano, colocar em saco de estopa. Na água do mar, ele demora 6 horas para morrer, entendeu? Então, em lugares, por exemplo, Ilhabela, que está infestado de acatina. Ilhabela é um parque né, nacional. Você tem São Sebastião, e te fez assim, você ensaca em saco de estopa, que é biodegradável, põe as acatinas lá, joga no mar e deixa 6 horas até morrer. Tá? É o único jeito de matar de um jeito barato, né? Senão seria ter que incinerar, que é muito mais caro, e deixa lá 6 horas quieto, e aí vira comida de peixe. Tá? É o único jeito barato quando você tem acesso à água salgada. A água doce, ele demora mais tempo ainda para morrer do que a água salgada. Né? Então é um negócio e trouxeram com a história de que ia matar a fome do brasileiro, que o brasileiro ia comer isso como escargot. E eu falo, não, isso não ia dar certo, o brasileiro não come isso. Não, isso aí é maravilha, tal. E no fim não deu certo, soltaram. Tem lugares que a pessoa nem planta nada, porque a catina come, né? Então a gente fala, ninguém ouve, né? A gente tenta avisar, né, que a gente estudou a coisa, viu onde que não deu certo em outros países. A gente fica só dando burro em ponta de faca, né? Ninguém tenta avisar, mas não dá certo. Aí depois vem procurar a gente, depois que a coisa deu errado, aí vem e aí, o que a gente faz agora? Vamos fazer uma lei. A catina não vai mais obedecer lei, não adianta. Né? Pois é. Outra coisa é aquele mexilhão dourado, né? Que também veio da Ásia. A gente não tinha ele aqui na América do Sul, a gente estava livre disso até a década de 80. Aí quando veio começou a vir navio asiático,
A gente falava, olha, cuidado com a água de lastro, né? E a gente não tem. Aí agora Sim. ele entope usina hidrelétrica. A nossa eletricidade é a usina hidrelétrica. E ele entope, né? E agora tem que parar a usina hidrelétrica, ficar horas parada para limpar, entope a turbina, entope os canos que fazem o resfriamento, sabe? E tem que parar por horas ou até dias para poder. E é uma coisa que poderia ter sido evitada, porque a gente não tinha essa praga aqui na América do Sul. E aí ninguém ligou para isso. Agora fica com esse mexilhão dourado, que não serve para nada, não dá para comer, não dá porque ele é muito pequenininho. Então, a gente avisou, falou, olha, cuidado, tem esse organismo, tem que evitar de vir água de lastro de navio quando entra nos nossos rios. E ninguém ligou, não, o importante é importar, é vir barato, que é muito caro, trazer água de outro lugar, não sei o quê. Aí agora a gente tem que parar as usinas para ficar limpando, então é muito mais caro para evitar que ele entre. Então, ninguém ouve a gente, entendeu? É desanimador mesmo, né? E essa questão das espécies exóticas, espécies invasoras, a gente até já comentou algumas vezes aqui no podcast, porque é muito prejuízo, né? Prejuízo para a biodiversidade, né? Para a fauna, para a flora também, porque tem espécies vegetais também. Prejuízo para a saúde, às vezes, animal que transmite doença, né? E prejuízo econômico, né? Como você também comentou aí, questão de até desligar a usina hidrelétrica, né? É uma loucura, né? Mas continuam não ligando. Você acha que tem algum controle e tal? Não tem. Você vai nos Estados Unidos, Europa, você tem departamento só para evitar a introdução, sabe? Eu trabalhei em Filadélfia uma época, os caras têm um departamento lá, tem malacólogos, tem ictiólogos, tem entomólogos, especializados em não introdução. Todas as cargas que chegam, eles vão vasculhar. Aqui não tem nada disso, sabe? As cargas chegam cheias de coisa, chegam cargas de frutas, vem cheio de bicho, né? Com as mais diferentes coisas. Sim. A gente vira e mexe e recebe lá no museu animais de tudo que é tipo, né? Que veio junto com carga. E nunca ninguém inspecionou, nunca ninguém viu nada. E vem, introduz, é a festa, né? Então, a gente foi fazer uma coleta, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, na reserva. Eu virei uma pedra lá, tinha um caracol asiático, né, em Foz do Iguaçu. Né? E depois foram encontrando esse animal em todo que é lugar, que é o chamado caracol saltador, né, que é um caracol asiático, grande até. E então, a primeira que eu encontrei foi em Foz do Iguaçu, uns 10 anos atrás. Quer dizer, né, como é que ele foi parar lá no Parque Nacional de Foz do Iguaçu? É um caracol asiático. E para reverter isso, Luiz, você acha que tem alguma expectativa assim de tipo introdução de alguma política com foco nisso? Você acha que... Sim, leis tem, né? Precisa obedecer, precisa ter fiscalização, precisa ter patriotismo, né? Então a pessoa tem que ver que ela está num país, né? Isso não depende do governo. O governo tem que ficar em cima. E as pessoas tem que ter fiscal. Isso depende de cada um. É isso que eu tenho que falar. O país é nosso, a biodiversidade é nossa, sabe? Cada um tem que fiscalizar, cada um tem que tomar esse cuidado. A gente não vê isso nos outros países. Cada um toma cuidado, cada um quer proteger, cada um quer tomar que as pessoas tomem cuidado. A gente vê, por exemplo, lá em Fernando de Noronha. Eu vou lá coletar em Fernando de Noronha com os devidos autorizações. Eu vou lá coletar, vem gente lá, não pode pegar. Cuidado com isso. Sabe, eu estou mergulhando a 10 metros de profundidade e vem um neguinho lá. Não pode pegar isso. Lá embaixo. Por que não faz isso no resto do Brasil? Por que o comerciante ou o importador já ele mesmo não toma cuidado? Sabe? Ele mesmo teria que ter essa preocupação, não precisa ficar dependendo de governo. A gente tem que começar a agir como um povo, entendeu? A gente tem que agir como uma nação, entendeu? Isso é meu ponto de vista. A gente tem que começar a ver, se vier bicho aqui, a gente vai atacar a agricultura, a gente vai passar fome, a gente vai deixar de exportar, né? Vai parar a usina, a gente vai ficar sem eletricidade, a gente vai ser prejudicado. Né? Por que cada um não vê isso? Cada um vê só a sua parte. Eu quero lucrar. A dengue é um caso. Eu, quando formei médico, não tinha dengue no Brasil. Sabe como a dengue veio? Com a importação de pneu. O
pessoal começou a importar pneu meia-vida para recauchutar. Junto veio água com o Aedes aegypti. Tá? O Aedes não é nativo do Brasil. O mosquito do Aedes, né? O gênero Aedes, não é nativo do Brasil. Isso veio com a importação de pneu. Tá? A dengue, as pessoas que morreram de dengue no Brasil até hoje, tem que agradecer as pessoas que importaram o pneu e não estavam nem aí com a saúde pública. Então, isso é só um exemplo assim extremo, né, de pessoas que só se cuidam de si. E a gente tem que parar com isso. Né? A gente tem que começar a agir como nação. Não sei, esse é meu ponto de vista. Eu posso estar errado, posso estar exagerado, mas está na hora do brasileiro de agir como nação. Eu estou saindo muito do tema, né? Mas você me perguntou qual é a nossa salvação, qual é a nossa solução. A solução é essa, né? Que a gente haja como patriota, né? Como cidadão. Você acha que eu estou errado? Não, de forma alguma. Acho que a gente realmente deveria ter essa preocupação e, além disso, ouvir os cientistas, né? Ouvir os especialistas nas áreas, né? Como você comentou, quando começou a surgir o negócio do caramujo, vocês deram o toque, falaram, ó, cuidado com isso e tal, e ninguém ouviu e deu no que deu, né? Escrevi na década de 90, escrevi para a IBAMA, CNPq, né? Escrevi para o governo, eu escrevi para todo mundo, esse animal é prejudicial, tem livros sobre isso, tem livro. E aí tinha os defensores que falavam, você é um negacionista, você é um cara que quer prejudicar a nossa pesquisa, você tinha sites a favor da Acatina. A gente adiantou alguma coisa? Aí depois que estava todo o problema feito, aí vieram me procurar. Aí veio até o pessoal do governo na época, né? O que a gente faz? Vamos fazer. Até fizeram lei. Em São Paulo é proibido. No estado de São Paulo é proibido criar a catina, proibido criar o caramujo. É uma lei proibida. A única coisa que você pode fazer é exterminar. A pesquisa que você pode fazer é exterminar. É proibido criar a catina por qualquer fim, né? Então, para você criar a catina no estado de São Paulo, você tem que ter uma permissão e tem que ser para pesquisa para exterminar. Entendeu? Para ter é a única coisa. No estado de São Paulo, não sei se algum outro estado, eu estou meio por fora disso. Mas eu ajudei a criar essa lei, né? Agora não adianta mais. Né? A catina espalhou, o que vai fazer? Né? Já fugiu do controle, né? Era para fazer quando o pessoal começou a importar como pet, né? Quem que falou de pet foi o Zé Luiz. Começou a importar como pet. Eles começaram a vender no Center Norte, aqui em São Paulo, começaram a importar como caramujo da felicidade. E começou a vender a R$3 cada um. O pessoal usar como pet. Caramba, que loucura isso. Aí quando eu vi aquilo lá, entrei em pânico. Falei, isso aí é a catina fúlica. É um bicho que, onde foi introduzido, foi problema. Eu já conhecia aquilo em outros lugares. Né? E eu comecei a escrever. Começaram a importar isso aí, vai dar problema. E deu. E ainda por cima, não querendo, né, prolongar muito o assunto, mas essa questão que você mencionou do pet, na época ainda não existia internet como hoje, assim, né? Mas tem uma espécie, eu não sei te dizer de onde que é, você com certeza deve saber, que é uma espécie muito bonita, assim, preta e vermelha, umas cores bem fortes, assim. E quando o pessoal publica, a galera nos comentários, nas redes sociais, vai à loucura, né? Nossa, que bicho lindo, eu quero, não sei o quê, né? E aí já é outro problema, né? A galera querendo criar o bicho em casa pode ter o risco de introduzir outra espécie exótica aí, né? Se não me engano, esse bicho é o bicho da Nova Zelândia, que é carnívoro, né? Se eu lembro que esse aí que o animal é todo preto, né? E a concha é meio preto e vermelho. Esse bicho, se não me engano, é o bicho da Nova Zelândia que é carnívoro. Sabe? Se isso é a sorte que esse animal é todo protegido lá na Nova Zelândia. Você não pode nem para estudar, é difícil. Eu tentei um desse para estudar uma época, tá? A pessoa de lá fala, isso aí para coletar é cheio de época, o animal está em extinção, sabe? Então é dificílimo conseguir. Mas é isso que você falou, o pessoal traz essas coisas, soltam, adeus. Aí depois que introduziu, para desintroduzir, é quase impossível. Perde o controle, né? De jeito nenhum. Mudando um pouquinho de assunto aqui, mas
claro, sem fugir dos moluscos. O Zé falou, né, do cefalópodes, tal, comentou sobre eles, você também já falou um pouco, mas tem algumas peculiaridades, né, são animais bastante diferentes, assim, né, de outros grupos de animais, principalmente, né, mas algumas que me vieram à cabeça, aqui à mente, enquanto elaborava o roteiro dos principais, né, de Lula e polvo, é a questão da inteligência do polvo, né, que é até uma coisa meio mística, assim, fala-se muito sobre isso, né? Tinha o polvo da Copa do Mundo lá, Pois é. uns anos atrás. Eu lembro dele. E as lulas gigantes, né, que são animais que vivem em grandes profundidades, assim e tal. E, enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas particularidades, essas peculiaridades desses dois grupos de animais, do polvo, da inteligência do polvo, se procede, se realmente é um animal muito inteligente, e o tamanho enorme, assim, dessas lulas gigantes, né, o que possibilita isso? Os cefalópodes, eles são predadores, né? Todos eles são predadores. E os predadores geralmente são mais inteligentes do que suas presas, né? Porque senão eles não conseguem predar. Tá? Os predadores geralmente eles emboscam, eles pegam as presas através da esperteza. Então, geralmente você pega, por exemplo, um leão é mais inteligente do que um boi, né? Embora os dois sejam mamíferos. E já por aí a gente já começa a imaginar por que eles são tão inteligentes, né? Agora, os cefalópodes em geral e o polvo em particular, você vê, o polvo, ele não tem concha, sabe? Ele não tem espinho, ele não tem carapaça, ele não tem veneno, ele não tem nada. Como é que ele se protege? Ele é que nem o ser humano. O ser humano, o que é? O ser humano não tem proteção nenhuma. O ser humano não tem carapaça, não corre rápido, não tem dente afiado, não tem garra. O que protege o ser humano? A inteligência. O polvo é a mesma coisa. Tá? Ele vive no meio em que todo mundo quer comer ele. Então, como é que ele se protege? Ele é mais esperto que todo mundo. Tá? O polvo, ele tem uma inteligência, assim, a meu ver, maior do que os mamíferos não humanos. Sabe? O pessoal se espanta que alguns mamíferos usam ferramentas. Alguns pegam graveto para tirar cupim do cupinzeiro. Se a gente olha para um polvo, a gente fica espantado, sabe? Ele pega, por exemplo, concha e ele tampa o buraco com a concha, sabe? Na hora que ele se esconde, sabe? Você vai tentar tirar ele com uma chave de fenda, ele segura a tua chave de fenda, aí você vai puxar a chave de fenda, ele solta, sabe? Você olha com o olho, ele turva com areia, quer dizer, como ele sabe que aquele é o seu olho? Né? Então, ele tem uma série de... Ele nunca olha, ele não conhece você, quer dizer, como ele sabe que aquele é o seu olho? Né? Então, ele tem uma série de respostas complexas que você para pensar. E pior, um polvo, em geral, vive 2 anos. Quer dizer, o que é um ser humano com 2 anos? Ele praticamente 2 anos, ele mal sabe falar, mal sabe andar. O povo com 2 anos já tem toda essa gama complexa de comportamentos. Né? Ele já muda de cor instantaneamente, foge de tudo que é predador, ele se transforma numa rocha, numa alga, sabe? Ele tem um monte de respostas incríveis. Então, é uma coisa fascinante. Eu não sei se vocês assistiram aquele do Professor Polvo, né? Aquele documentário famoso, vocês já assistiram esse documentário, Professor Polvo? Eu não. Eu também não assisti ainda, não. Ganhou um Oscar, né? Uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. Até fizeram uma live sobre isso na Pinacoteca. A Pinacoteca tem também um conjunto de lives comentando filmes e documentários, e me convidaram para fazer um comentário sobre si, quando ganhou o Oscar, esse documento de melhor documentário. E eu comentei, assiste, vale a pena, do Professor Polvo, né? É só assistindo que vocês vão ver. Responde um monte de perguntas, né? O fascinante que é o encontro de um ser humano com um polvo. Ele realmente as reações que eles têm de emocionais, sabe? Reação de respostas a estímulos ambientais,
ludibriar, sabe? Como ele resolve problemas que ele nunca viu antes, né? Então tem coisas que a gente fica espantado. Agora, quanto à lula gigante, os lulas também são inteligentes, né? Não é tanto, eu acho o povo mais inteligente. A lula também é. O problema da lula é que você não consegue estudar, que a lula morre assim que você coleta ela. Então o povo, você consegue criar ele no aquário por anos, por meses, vai. Agora a lula, você coleta ela, põe no aquário, ela morre. Então você não consegue estudar, mesmo lulas pequenininhas, né? Então é ruim por causa disso, você não consegue. Agora, existem lulas gigantes, você tem a lula gigante mesmo, que é o Arquiteutis. Esse bicho nunca foi visto vivo, tá? Nunca foi filmado vivo. Ele sempre foi pego morto. Ele morre, ele vive em grandes profundidades, ele morre, começa a acumular gases, aí isso vai para a superfície, e aí coletam ele lá já quase em decomposição, né? Alguns estão quase, outros já estão bem decompostos. A gente lá no museu tem um exemplar que foi doado pelo Museu de Pesca de Santos. Ele tem lá um exemplar, mas é pequenininho, tem só 2 metros. Não é uma coisa muito... Mas ele chega a mais de 20 metros, né? A lula gigante, o Arquiteutis. Tem a lula colossal, que ela é um pouco menor, e ela é mais pesada, ela é grandona assim, mas ela é mais rasa, e ela já foi vista várias vezes viva. Ela acontece lá no Mediterrâneo, já tem várias fotos de mergulhadores mergulhando com ela, mas são animais muito ariscos, a gente conhece muito pouco do ciclo de vida delas, não se sabe direito do que eles vivem, por que eles são tão grandes, tá? Não se sabe bem como é que é. Dizem que eles são grandes, mas eles não ficam no fundo, eles ficam pairando a uma certa distância com os tentáculos no fundo. Na hora que alguma coisa encosta, ele gruda e come, né? Então eles ficam lá no fundo, comem poucas vezes por mês, né? Como o fundo é muito frio, eles não têm um metabolismo muito fraco, muito devagar. Então, eles são muito mal compreendidos, essas lulas gigantes, essas lulas grandes, né? E tem lulas assim que tem 1 metro, 1,5 metros, isso é mais comum, né? A gente tem até aqui no nosso litoral, a gente tem lulas como Tisanoteutis, que tem 1,10 m, 1,20 m de comprimento, sem contar os tentáculos, né? E, inclusive, os pescadores pescam essa lula aí com certa frequência e fazem churrasco, vendem aí para comer, a lula para comer mesmo, né? Agora, por que elas são grandes, a gente não tem nenhuma explicação, mas elas são exceção, né? As lulas, né? A grande maioria das lulas tem o tamanho de um peixe, assim, seus 30, 40 centímetros. E tem lulas pequenas, né? Tem lulas de 10 centímetros, 5 centímetros. Essas são a grande maioria, né? As lulas gigantes, assim, acima de 1 metro e acima de 5 metros, são pouquíssimas espécies, tá? Não chega a 10 espécies que são assim. A grande maioria das lulas, e mesmo dos polvos, é tudo pequenininho. É tudo 10, 15 centímetros. Não, correspondeu com certeza. É legal e acho que acaba tornando até mais fascinante, né? Mais intrigante, né? Esses animais, você não conseguir estudar eles em laboratório, né? As lulas, como você comentou, você coleta e ela morre, né? De certa forma, acaba ficando mais fascinante, né? Uma vez eu fiz uma live só sobre cefalópode. A gente ficou mais de 2 horas falando só sobre cefalópode, né? Tudo que eu falei, dá para fazer live de hora sobre... Eu estou fazendo só um resuminho mesmo, né? Uma coisa legal é o quanto que a gente não conhece, né, da nossa fauna. Eu tenho recebido muito material recentemente e tenho descrito muito bicho novo. E eu gosto de dar uns nomes diferentes, né? Eu dei, por exemplo, recentemente eu nomeei o bicho Habeas corpus, né? O gênero Habeas e o gênero Habeas espécie corpus. E por incrível que pareça, o gênero Habeas já estou descrevendo a 9ª espécie. A gente eu também eu dei o nome de Cora coralina, numa espécie de terrestre, né, que é o nome de uma dramaturga antiga da minha época. Sim. E aí, de Cora coralina, e o gênero Cora também já está na 8ª espécie. Então a gente descreve um negócio antigo, e o negócio de repente começa a aparecer mais espécies. E eu tenho outro gênero, eu tenho o gênero OVNI, né, que o bicho parecia um disco voador.
e Olha só. Olympus. Eu gosto desses nomes assim diferentes e para fazer, sei lá, para mexer, né? Com a imaginação das pessoas. Então é e tudo é fruto da quantidade de material que a gente recebe, né? A gente tem bastante, está vindo bastante material, até mesmo de amadores, né? De pessoas que coletam para vender. E aí, eu não sei o que é isso, aí manda para mim, é novo. E às vezes tem que descrever até gênero novo. Então é fascinante. A Mar Profundo do Brasil também está vindo muita novidade. Então é uma coisa que a gente ainda tem muito para descobrir. Beleza, galera. Estamos chegando então ao finalzinho desse papo sensacional, com muito aprendizado. Um privilégio para a gente aqui bater esse papo com o professor Luiz. Mas agora a gente vai para o nosso quadro tradicionalíssimo de indicações culturais. E eu quero pedir já para o nosso convidado, como tenho feito sempre, dar o pontapé inicial aqui nas indicações culturais. O que você indica para a gente e para os nossos ouvintes, Luiz? Olha, a gente tem vários sites, chama Conquilologistas do Brasil. Conquilologia é a arte de colecionar concha. E tem esse site que tem bastante informação sobre conchas, tá? De todas as classes, sobre o Brasil. Então, aqueles que têm interesse em moluscos e coleção, concha, e especificamente do Brasil, eu acho um bom lugar que a pessoa pode entrar lá, inclusive tem contatos, tem links, né? E também o próprio governo federal, ele tem uma lista federal de espécies que é oficial. O pessoal pode entrar lá, digitar assim, lista oficial de espécies do Brasil. Eu também participo, eu sou um dos coordenadores. E lá a gente está incrementando bem os dados sobre espécies do Brasil, se alguém está interessado nisso. Eu sei que a sigla é CTFB, né? É a Lista Federal das Espécies do Brasil. Então é um lugar que você pode, digitando no Google, você acaba entrando lá, tem muitas informações sobre as espécies de moluscos do Brasil. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, né, também tem um site chamado moluscos.org, que você pode entrar, esse é o meu próprio site. E lá ele é bem simplório, né? É um site de um pesquisador de uma certa idade, né? Então não tem lá muitos atrativos, mas você pode pelo menos ver os meus trabalhos mais antigos, meus trabalhos mais antigos que 2011, estão todos lá disponíveis. Mas interessante que tem uma aba chamada Malacopédia. Tá? A Malacopédia ele é uma revista de divulgação malacológica. Tá? Eu sempre pego, a cada 2 meses, eu pego um assunto interessante, mas de molusco, tá? É mais ou menos técnico, e desvendo. Tá? Eu falo sobre a invasão ao ambiente terrestre, eu falo por que o caracol é encaracolado, tá? Como é que encaracolou o caracol, por que alguns desencaracolaram, por que o bivalve é bivalve, tá? Esse tipo de coisa, estão tudo explicado. Só tem um probleminha, tá em inglês, tá? Porque a maioria das pessoas que baixa, a maioria é estrangeira, tá? Então eu tive que fazer em inglês. Então você pode baixar, chama moluscos.org, você entra lá e tem uma abinha escrito Malacopédia. Tá? Já tem 5 anos que tem assuntos mais diversos. Tá? Tem sobre cefalópode também. Tá? Então você entra no Malacopédia e você tem, a cada 2 meses, tem um fascículo que fala sobre algum assunto interessante dentro da malacologia. Tá? É coisa profissional mesmo, mas é voltado para o público leigo. Tá? Ele é bem mastigadinho, ele é linguagem bem acessível. Só que está em inglês. Mas hoje em dia, com o Translator, você não vai ter problema, tá? Dá para baixar, tá tudo em PDF, e dá para, se a pessoa não entende inglês, o inglês é o inglês macarrônico, né? Inglês feito por brasileiro, dá para entender. Mas se tiver dificuldade com o Google Translator,
então vai ter, é bem ilustrado. Então eu aconselho quem tem algum interesse em molusco, mesmo os biólogos, né? Ele é voltado também para biólogo e para as pessoas normais também, né? Os não biólogos, estudantes, qualquer um que tenha algum interesse em molusco, vá consultar os Malacopédia, que tem bastante assuntos interessantes e eu estou fazendo sempre. Tá? Enquanto eu tiver forças, eu vou incrementando o Malacopédia com assuntos interessantes, que é baseado na minha experiência de 40 anos. Tá? Eu tenho quase 50 anos de malacologia, estudando todos os grupos, e eu estou pondo nesse Malacopédia a minha experiência. Eu ia fazer um livro, né? Um livro escrito tudo sobre molusco, mas eu não ia terminar nunca. Então eu resolvi fazer uma Malacopédia que eu vou lançando um assunto por vez. Tá? Então eu aconselho lá que vocês vejam e vocês podem dar uma procurada aí no moluscos.org. Tem também trabalhos, tem outros assuntos interessantes, mas o mais legal que eu acho assim, para o público em geral, é o Malacopédia. Tá? Então é isso que eu sugiro para vocês. Perfeito. A gente deixa então essas sugestões aí, né, do Luiz na descrição do episódio. E vamos agora para indicação do Zé. Bom, a minha indicação cultural dessa semana, ela talvez vai ser um pouquinho, não vou dizer inacessível, mas distante, mas é porque eu tô fascinado. Eu fiz um trabalho final de semana passado de observação de aves aqui em Portugal para minha faculdade e eu precisei comprar um livro que chama Aves de Portugal Continental, do Gonçalo Elias e José Frade, e é um guia fotográfico de campo, e ele, assim, é maravilhoso. Eu sei que no Brasil tem alguns guias de plantas e de outros animais também fotográficos para campo, então, assim, se você não tem interesse nas aves de Portugal continental, a minha recomendação fica de você comprar algum guia desses de campo, de bolso que seja fotográfico, e dar uma olhada na sua cidade, na sua região, no sítio, no quintal da sua casa, porque as 4 horas que eu passei lá na reserva ambiental aqui, fazendo a pesquisa, foi aquele fogo de quando você é criança e tá descobrindo o mundo de novo. Então, bom, fica a minha recomendação aí, de se você não comprar o Guia de Aves de Portugal Continental, compra algum guia da sua cidade, da sua região e vai explorar um pouquinho. Boa, isso aí. Boa dica. Bom, a minha indicação, então, é um livro que eu terminei de ler hoje, do Carl Sagan, chama Bilhões e Bilhões. É um livro que não é dos mais famosos dele, né? Mas eu gostei bastante. É um livro pequeno até, dá para ler rapidinho, assim, tem 270 páginas mais ou menos. E são vários artigos, né? Ali ele fala sobre vários assuntos, fala sobre guerra, sobre relação de ciência com religião, sobre aborto, sobre até a questão da doença, né? Que acabou levando ele, o apoio que ele teve da esposa, o apoio de fãs ao redor do mundo, né? Muitos seguidores mandando cartas, torcendo por ele. Inclusive muitos religiosos torcendo e rezando muito por ele, né? Foi uma coisa interessante de ler a respeito. Achei um livro legal pra caramba, eu sou meio suspeito pra falar, porque sou fã do Carl Sagan de olho fechado, né? Mas, de qualquer forma, eu gostei muito desse livro, então deixo essa indicação pra galera aí. Quem ainda não leu, vale a pena. Então é isso, né? A gente fica por aqui. Vamos encerrando mais um episódio sensacional, mas antes da gente encerrar, eu quero, claro, deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado ao professor Luiz por essa participação e por topar bater esse papo com a gente, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Foi um prazer ter você aqui com a gente, professor. No que a gente puder ajudar com divulgação, as portas estão sempre abertas para você. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar e falar sobre esses assuntos fascinantes e me mantenho à disposição de vocês e qualquer um que se interesse por molusco, queira saber, ou queira estudar, queira alguma dúvida, eu estou disponível ao Museu de Zoologia nesse site pelo e-mail. Entra no site do Museu de Zoologia, mz.usp.br, e acha lá meu e-mail, meus contatos. Eu estou à disposição de qualquer um. Um abraço a todo mundo. Perfeito, muito obrigado. Bom, então, galera, a gente fica por aqui. Deixo o meu muitíssimo obrigado a você que sobreviveu até aqui. Os novos episódios do podcast Biologismo saem a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã, nas principais plataformas de streaming. Um grande abraço, muito obrigado, até o próximo episódio.
Tchau, tchau. Tchau, pessoal! Tchau, valeu, gente! Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de José Luiz Mendes e a participação especial do nosso convidado Luiz Ricardo Simone. O roteiro, a edição e a arte foram elaborados por Flávio Diniz.